Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, sempre durante o tempo da oitava da Páscoa, nós celebramos a festa da Sagrada Família. O que é uma oitava? Duas festas, na verdade, somente duas, antigamente eram mais, duas festas litúrgicas. A igreja prolonga aquela celebração ao longo de 8 dias, que é a festa da Páscoa e a festa do Natal, por causa da centralidade dessas duas celebrações na vida cristã. Então, nós começamos celebrando o Natal do dia 25 e vamos prolongar essa celebração até o dia 1º de janeiro, ou seja, 8 dias. E o mesmo acontece com a Páscoa, começando no domingo de Páscoa e terminando no domingo seguinte, chamado também de domingo in Albis, ou também domingo da misericórdia. E sempre no meio durante este tempo do oitavo do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família. Cada ano, nesta festa, nós ouvimos um texto do Evangelho diferente. E este ano, nós ouvimos este que é conhecido como o texto da perda e do reencontro do menino Jesus no templo. O modo como nós falamos, assim, fica parecendo que Maria e José foram negligentes com o menino Jesus, como se estivessem andando assim e descuidaram-se dele, e depois ele se perdeu por causa do descuido dos seus pais. Mas não é propriamente assim. Da leitura do texto, se vê que, na verdade, Jesus escolheu estar em Jerusalém, escolheu ficar em Jerusalém. Então, aquela situação não é fruto da negligência dos seus pais. Na verdade, o que aconteceu, ou o que estava acontecendo, é que Jesus, Maria e José eram judeus e viveram como judeus no seu tempo, não só adaptando-se, mas vivendo-se, habituados a viver
aqueles costumes que eram próprios do seu povo. O texto de hoje começa dizendo que todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. No Antigo Testamento, em textos do livro do Êxodo e depois outros textos também, 3 festas são indicadas para que as famílias que podiam, claro que estavam ali perto de Jerusalém, subissem a Jerusalém. Então eram 3 as festas. A festa das tendas, a festa do Pentecostes, podemos dizer assim, né? E a festa da Páscoa. Então nessas 3 solenidades, toda a família judia ela tomava o caminho e ia para Jerusalém para lá celebrar as festas. De maneira ainda mais particular a festa da Páscoa por causa da sua centralidade. Então o texto diz que todos os anos eles faziam isso, ou seja, costumeiramente iam e voltavam. E como as pessoas não tinham a segurança que nós temos hoje, meios de transporte como nós temos hoje, então normalmente viajavam em grupo, né? Grupos de famílias ou grupos de uma mesma cidade. Isso significa que aquele caminho e aquele ir e vir era uma coisa habitual para a Sagrada Família. E quando você viaja em um grupo de pessoas, assim, quem já fez isso? Assim, sei lá, você viaja 2, 3 famílias juntos, né? A gente pressupõe que umas pessoas cuidem das outras. Então, às vezes, assim, você não está olhando no seu filho, mas como você está entre famílias amigas, você se pressupõe que o outro casal está dando uma olhadinha nele, está vendo por onde ele está passando, né? Então, aquela comunidade de pessoas que estavam subindo e descendo de Jerusalém, na verdade, cuidavam uns dos outros, né? Então eles subiam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa e Jesus tinha aproximadamente 12 anos, ou tinha 12 anos, no texto assim diz. Aproximadamente com 12, 13 anos, diferente de nós hoje, era quando um menino judeu entrava na maioridade. Então naquela época, inclusive, havia uma celebração como uma espécie de rito de passagem para que o menino fosse admitido como um adulto. E no caso do homem, né, no caso do menino, essa admissão da idade adulta também lhe dava a possibilidade de ler dentro da sinagoga o texto bíblico, dava a possibilidade, inclusive, de começar também a sua vida religiosa de uma maneira mais viva. Por isso a gente vê Jesus aqui no templo discutindo com os mestres da lei, ou seja, ele está já naquela fase onde era possível fazer isso. Do contrário, a gente sabe que as crianças judias, elas não eram tidas assim muito em conta. Por isso Jesus vai dizer que quem quiser herdar o reino de Deus tem que ser como as crianças, né? Então elas eram, podemos dizer assim, colocadas de ela, não tinham nenhum direito grande dentro da sociedade. Então Jesus sobe no templo com seus pais e volta. E aqui também é muito importante. Se Jesus já tinha atingido essa idade, não é que do ponto de vista dos judeus ele era uma criancinha que precisava ser mimadinha como a gente pensa, né? Hoje a gente pensa uma criança de 12 anos, os pais ainda estão ultra preocupados, como é que a criança faz isso, faz aquilo, porque na nossa cultura a criança de 12 anos ainda é tida assim como uma criancinha, naquele tempo não, né? Por isso que a ideia de um descuido da parte de José e de Maria é ainda mais absurdo, se a gente pensa dentro desse contexto. E aí, claro, terminada a festa da Páscoa, eles voltam para Nazaré, da Galiléia, onde eles estavam morando, e Jesus fica no templo, como eu disse. E aí, eles procuram Jesus, vão à procura de Jesus, isso é uma coisa muito interessante, porque esta separação por 3 dias lembra depois a separação que Maria também vai viver do seu filho 3 dias por causa da sua morte. E o reencontro que eles têm no templo em Jerusalém, de alguma maneira nos faz entrever o encontro que Maria possivelmente teve com seu filho depois da sua ressurreição ao 3º dia. Não há nenhum relato de texto bíblico sobre essa questão, mas a gente pode, assim, piedosamente pensar que entre tantas pessoas para quem Jesus apareceu, ressuscitado já, certamente, numa dessas ocasiões, também a sua mãe deve ter sido felizarda em encontrar com seu filho ressuscitado. Então, Maria e José vão à procura de Jesus e ao 3º dia o encontram no templo discutindo. E aí ela manifesta essa sua preocupação, né? Nós estávamos à tua procura, por que fizestes isso? E aí Jesus responde esta pergunta de uma maneira, podemos dizer assim, misteriosa, né? Por que vocês estão preocupados? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Né? Aqui é muito interessante, certamente foi bastante impactante para São José
ouvir Jesus falando do seu Pai, aqui ele está falando do Pai eterno, né? E não se referindo a ele como seu Pai, né? E aqui, pela primeira vez no texto bíblico, Jesus mostra a consciência de ser o Filho de Deus. É a primeira vez no texto bíblico em que Jesus fala de si mesmo como sendo o Filho de Deus. Ou seja, aos 12 anos, podemos ter certeza que Jesus já sabia que era o Filho de Deus que havia se feito homem, né? E depois o texto diz, né, não fala mais nada, eles vão para Nazaré da Galileia, e é bonito essas anotações que faz Lucas, e a gente sabe que ele pesquisou isto para escrever o seu texto, então muito provavelmente deve ter falado isso com Maria mesma, né? Então Jesus foi a Nazaré, era-lhe submisso. Então Jesus ocupava na sua família o lugar de um filho. E Maria, que não estava entendendo muito bem tudo aquilo, o que ela faz? Guardava aquelas palavras no seu coração. A gente sabe, depois do Natal de Jesus, quando os pastores vieram visitar, Lucas também diz esta mesma expressão, guardava as palavras no coração e as meditava, né? Então Maria também estava crescendo na compreensão de toda aquela realidade, particularmente do seu próprio filho, porque era um mistério, mesmo para ela, que era imaculada, e mesmo para ela, que ela completamente aberta à palavra de Deus, era um mistério, podemos dizer assim, grande demais, e não se conseguia penetrar nele assim, ou com a totalidade, ou mesmo com tanta facilidade assim. Deste texto aqui, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que me parecem importantes, que a gente poderia meditar pensando como esta festa da Sagrada Família poderia nos ajudar, uma vez que todos nós temos uma família, né? Então, em primeiro lugar, se a gente pensa seriamente, né, Jesus viveu 33 anos, a gente sabe, aproximadamente 33 anos. Destes 33 anos, somente 3 anos Jesus viveu publicamente pregando o Evangelho. Ou seja, durante 30 anos, Jesus viveu, não todos esses 30 anos em Nazaré, mas boa parte deles em Nazaré da Galileia, com seu pai e com a sua mãe. E nós chamamos isso da vida oculta de Jesus, ou seja, uma vida desconhecida de todo mundo. A bem da verdade, se a gente olha seriamente, na verdade, todos os eventos da vida de Jesus, até o momento em que ele começou a pregar o Evangelho, foram ocultos. Maria concebeu Jesus escondida na sua casa em Nazaré. Depois ela deu à luz escondida também numa casa em Belém. Depois, a fuga para o Egito, a volta do Egito, o fato de irem para Nazaré da Galileia, o fato de terem vivido lá, todos esses fatos foram fatos que passaram desapercebidos para a maioria das pessoas, porque certamente não tinha nada de extraordinário naquilo. E estes fatos que relatam aqui a subida no templo, a volta no templo, daqui a pouco a gente vai ler a passagem em que Maria e José levam Jesus para ser circuncidado no templo de Jerusalém. Todos esses eram atos ou atitudes ou costumes muito típicas do tempo de Maria. Então, os tempos, os lugares, os costumes, as celebrações, as datas festivas, né? Maria e José e Jesus viveram como uma outra família. Certamente deveria ter algo que distinguia Jesus dos demais, porque não era possível que o Filho de Deus ficasse assim igualzinho a todos os outros meninos. Mas podemos dizer assim, do ponto de vista da normalidade da vida, né, eles viveram uma vida ordinária, né, como qualquer outra família viveu. Estes relatos que falam, né, eles mostram que era uma família judia cumprindo as leis, vivendo aquilo que era típico do seu tempo, que era comum daquele tempo, né? E Cristo foi sendo formado neste espaço. Isso é uma coisa interessante, né? Se a gente pergunta assim, né, de onde Jesus tirou a comparação, por exemplo, do pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? Então, certamente foi vivendo ali, brincando em torno de Nazaré, vendo os pastores que saíam com as suas ovelhas e que de vez em quando voltavam lá meio feridos porque tinham lutado com o lobo, entendeu? De onde ele tirou a imagem da figueira que não dá fruto? Certamente no quintal da casa dele ou de alguém tinha alguma figueira lá que não deu fruto, e o dono da casa disse, vamos cortar esse negócio aqui que está atrapalhando, né? Vamos plantar outra coisa melhor, né? Ou seja, na verdade, tudo que Jesus, como homem, porque ele era verdadeiramente homem, foi aprendendo,
e que depois também ele usou para transmitir o evangelho. Eu já falei aqui várias vezes para vocês sobre a questão dos números, né? Como é que Jesus aprendeu que o 7 é o número da perfeição? Isso não foi ele quem inventou. Então, ele aprendeu como? No diálogo com as pessoas, absorveu dos costumes do seu povo. As imagens, por exemplo, né, das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 não prudentes. Né? De onde Jesus tirou isso? Certamente ele participou de vários casamentos e via as virgens que vinham lá com as lamparinas acesas. Né? Então, Jesus foi sendo formado dentro deste ambiente da casa de Nazaré, né? Naquele silêncio daquela família, trabalhando todos os dias com seu pai, vivendo aquilo que era típico do seu tempo, as coisas simples, as coisas mais exigentes. Né? Certamente, de vez em quando, teve aborrecimentos com a vida, choveu mais, era quente demais. Né? Essas coisas ordinárias da vida de qualquer família, Jesus cresceu naquele ambiente e foi sendo formado dentro dessa maneira. Né? Do mesmo modo que aprendeu com seus pais a falar o hebraico, a escutar a escritura, aprendeu todas as outras coisas. Né? Então, aqui a gente sabe que Jesus é fruto destes 30 anos. Claro, ele era o Filho de Deus, mas como ele não rejeitou aquilo que era propriamente humano, com exceção do pecado, né? Então tudo isto é parte do desenvolvimento do Filho de Deus. E como é que isso pode nos ajudar a entender algumas coisas para a nossa família? Em primeiro lugar, né, que o nosso desenvolvimento, a nossa santificação, a nossa conversão, ela se dá neste ordinário da nossa vida. Né? Não há possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de santificação de nenhuma pessoa. Eu não estou falando só dos nossos filhos, porque a gente sempre pensa neles por causa da responsabilidade educativa que nós temos, mas de todos nós. Na verdade, nós crescemos, nós nos desenvolvemos de que maneira? Comendo arroz, feijão, carne, salada todo dia durante muitos anos. Ou seja, vivendo as coisas mais ordinárias da nossa vida. Então, se a gente pensa, né, a gente não ensina para os nossos filhos assim, como o professor faz com seus alunos, português, né, o nosso idioma. Como é que eles aprendem? Ali, vivendo ordinariamente, ouvindo os pais que falam, os irmãos, etc. Né? Tanto é que a gente fala com o sotaque que nós temos, porque nós tivemos pais que têm este sotaque. Né? Então, a gente vai absorvendo tudo isso. Pois certos costumes, que são costumes gerais, a gente pode dizer assim, costume dos brasileiros, sim, mas tem coisas que são de costume de família. Né? Então, sei lá, né? É engraçado, por exemplo, né? Em casa a gente aprendeu a tomar bênção dos nossos pais e referir a todos mais adultos como senhor. Então, pouco a pouco isso se perdeu. Hoje as crianças quase sempre falam dos mais velhos você e nada de sua bênção, entendeu? Então, porque isso é uma coisa que a gente aprende assim dentro de casa, um costume bastante simples, né? Então, tá vendo? Mudando a família, muda também o costume, né? Então, certos costumes, certos tempos e lugares. Por que eu insisto tanto da participação da missa, etc.? Porque é assim que a gente vai formando os nossos filhos, né? Nos tempos, nos lugares, nas celebrações, religiosas ou não, mesmo coisas que são do nosso dia a dia, por exemplo, celebrar a vida de alguém, o aniversário de alguém. Então, a gente vai sendo formado dentro deste ambiente. Então, é dentro deste ordinário, com o peso que tem da rotina. Rotina é uma coisa boa, mas é pesada, né? Fazer a mesma coisa todo dia, levantar no mesmo dia, fazer todo dia. Então, estas coisas ordinárias, simples de cada dia, repetitivas, né? É este o ambiente que nós temos verdadeiro para a nossa santificação. Por isso a gente não deve desprezar absolutamente nada. O lugar em que moramos, as pessoas com as quais convivemos, todo este espaço, na verdade, é o espaço que Deus deu a cada um de nós para o seu crescimento, para a sua santificação. E depois é muito interessante, né? A família, ou este espaço, ela tem dois efeitos muito grandes, um mais imediato, outro mais tardio, mas muito importante, que é a formação de cada pessoa. E aqui, repito, não estou falando só dos nossos filhos. Eu sou profundamente convencido de que os filhos são também para os pais um caminho de grande educação. Na verdade, eu creio piamente que os filhos salvam os pais porque eles dão aos pais a possibilidade de exercitar um monte de virtudes que eles não exercitariam se não tivessem filhos. Por exemplo, a paciência, a abnegação, a generosidade, o espírito de sacrifício. Um pai não precisaria fazer isto se não tivesse filhos.
Um pai, a mãe que tem que levantar toda noite para dar mamar, trocar, etc. Faz isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que eles estão fazendo? Estão sendo educados na capacidade de generosidade. Então, aquele ambiente vai santificando cada pessoa daquela família. E a gente deveria realmente se esforçar para que o ambiente das nossas famílias fosse para todo mundo um lugar real de santificação. E depois, em última instância, se a gente pensa seriamente, como é dentro da família que vai sendo formada cada pessoa, em última instância, a nossa sociedade, qualquer que seja ela, a igreja é uma sociedade de pessoas, o nosso município, o nosso bairro, o nosso país, a nossa nação, são sociedades de pessoas. E o bem dessa sociedade depende do bem de cada pessoa. A qualidade dessa sociedade está intimamente ligada à qualidade de cada pessoa. Por isso, se nós santificamos as pessoas dentro das nossas famílias, consequentemente, o que vai acontecer? Nós estamos santificando também a nossa sociedade, porque vamos transformar as pessoas e depois elas vão transformar a sociedade. A gente santifica as pessoas em casa e depois elas santificam a sociedade. Isso é uma coisa que eu vejo assim, muito interessante. Às vezes vocês me veem aqui chamar a atenção sobre certas coisas, né? Por exemplo, falei esses dias para trás do chiclete, né? Esse tempo atrás alguém até brincou lá no Instagram, fez alguma coisa lá, inclusive me marcou, porque eu falei do chiclete aqui, né? Todo mundo fica assim horrorizado, acha que eu estou dando uma ultra bronca em todo mundo para falar de não mascar chiclete dentro da igreja. Mas imagine, isso era uma coisa que a gente tinha que aprender em casa. Imagina se o padre tem que falar para as pessoas que na igreja não se chupa chiclete. Ou questões de limpeza, como eu já falei aqui na igreja também, uma vez pedi, né, que vocês me ajudassem, não deixar as coisas jogadas no chão. Imagina se o padre tinha que falar para a gente não deixar uma casca de banana jogada no chão, porque quem deixou foi a mãe, entendeu? Imagina. Isso a gente tem que aprender em casa. Que a gente dá lugar a uma pessoa mais velha no banco, imagina se eu tinha que pedir isso para vocês, né? Então, boa parte das mazelas da nossa sociedade, meus caros irmãos, tem a ver com as mazelas das nossas famílias. O caos em que vive a nossa sociedade tem a ver diretamente com o caos que nós vivemos em nossas famílias. Os problemas que nós enfrentamos na sociedade, no mundo, de tantos níveis, na verdade são um reflexo potencializado daquilo que, infelizmente, nós vivemos nas nossas famílias. Isso significa que, se nós quisermos um mundo melhor, nós temos que apostar em famílias melhores. Se nós quisermos transformar o mundo, a gente tem que começar transformando a nossa própria casa. Às vezes eu dou esses exemplos, assim, parece meio jocoso, assim, meio brincalhão, mas é a mais pura verdade. Imagina, se eu não consigo colocar ordem na minha casa, eu vou querer salvar quem? Entendeu? Se eu não sou capaz de organizar a vida em família, como é que vai ser? Claro, nem tudo depende de cada pessoa individualmente. Então não precisam se sentir culpados, não é isto. Mas só para dizer que dentro daquele ambiente, a responsabilidade que cada um tem, se todos nós assumirmos, nós transformamos a nossa casa, em última instância nós transformamos a nossa família. Porque a família é o lugar da formação da pessoa e depois também é o lugar da formação do cidadão, da pessoa que vive no mundo, né? Por isso eu queria dar 3 dicas assim, que me parecem importantes para que a gente possa assim, melhorar a qualidade das nossas famílias. Em primeiro lugar, a gente precisa começar a apostar mais na vivência das coisas ordinárias. E viver as coisas extraordinárias de uma maneira extraordinária. O jogo de palavras é proposital. Ou seja, tudo que nós fizermos menor na nossa vida, nas coisas de todos os dias, fazer com o máximo amor que nós conseguimos. Com a melhor dedicação que nós podemos. Procurar oferecer o melhor de nós nestas pequenas coisas de cada dia. O trabalho, a convivência, as coisas que se fazem em casa. Vamos fazer um almoço, vamos sentar para almoçar, vamos conversar, o encontro com a esposa, os filhos, vai brincar num parque, entendeu? Ou seja, todas essas coisas deveríamos fazer da melhor maneira possível que nós conseguimos, ou seja, de uma maneira extraordinária. Então, o ordinário vivido de uma maneira extraordinária. Depois, é muito importante a gente estabelecer uma hierarquia na vida das nossas famílias, que também foi muito subvertida. Em primeiro lugar, nas nossas famílias deve vir Deus. Só fazendo isso, a gente já está dizendo para os nossos filhos que Deus está acima de todas as coisas, entendeu? Então, em primeiro lugar, nas nossas casas, tem que vir Deus. Quando eu digo Deus, né,
Não é uma coisa assim abstrata. Estou dizendo, a palavra de Deus ocupa um lugar central na vida daquela família. Ela ocupa o primeiro lugar. Aquilo que diz respeito à nossa relação com Deus ocupa o primeiro lugar. A oração, a vida na comunidade, a procura da vivência dos mandamentos. Isso deve ocupar o topo da nossa vida. E eu queria dizer particularmente para vocês, pessoas casadas, não coloquem um ao outro no lugar de Deus, porque Deus só tem um e só Ele pode ocupar esse lugar. Então, em primeiro lugar na vida do esposo deve vir Deus. No primeiro lugar da vida da esposa também deve vir Deus. Depois, numa família, o segundo lugar na hierarquia é do esposo para com a esposa. Às vezes nos estranha muito falar, mas os filhos não ocupam o primeiro lugar na vida de um pai e de uma mãe. Quem tem que ocupar o primeiro lugar na vida do esposo é a sua esposa e vice-versa. Porque é esta união e é a solidez desta união que pode sustentar uma família. Se um casal não vai bem, meu caro, com toda a boa vontade desse mundo, não tem educação de filhos que vai dar muito certo. Então, o casal precisa se unir de verdade, se amarem, cuidarem um do outro, colocarem um ao outro em primeiro lugar. Pois, em terceiro lugar, vêm os filhos. E aí todo o cuidado dos pais para com os filhos. E depois, em última instância, também dos filhos para com os pais. Né? Mas esta hierarquia precisa ser bem recuperada. Né? E depois a gente precisa valorizar, dentro dessa estrutura, né? Justamente tempos, lugares, costumes. Porque isso repetido constantemente, né? Isso vai ajudando a formar muito os nossos filhos, também a nos educar. Né? Rotina, os tempos, vai domingo à missa, depois o trabalho, o descanso, os tempos intensos de oração, de preparação. Tudo isso vai dando a cada um de nós e às nossas famílias possibilidade de santificação. É interessante como Jesus, ao entrar nesse mundo, quis ter uma família. O que ele mostra a altíssima dignidade que tem uma família. E por isso a igreja, com tanta força e insistência, pede que nós cuidemos das nossas. E se a gente faz, ganhamos nós, ganhamos a igreja, ganha a igreja e ganha também o mundo. Por isso, vamos pedir muito que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nos abençoe e nos dê força para melhorarmos e corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido nas nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.